Ora pessoal, vamos lá reagir a este vídeo. O que é que aconteceria se a internet acabasse? Vamos lá ver. 30 anos atrás, acessar a internet era um privilégio de poucos. Menos de 1% da população mundial tinha essa possibilidade. E mesmo assim, era um serviço extremamente limitado. Apenas 3 décadas depois, e tudo mudou. Hoje em dia, 2/3 das pessoas no mundo acessam a internet. São mais de 5 bilhões de seres humanos conectados. Eu ainda me lembro da minha primeira internet, que era aquela internet via telefone, acho que se chamava ADSL, 1 megabit. Espetáculo, aquela internet. Não prestava para nada, mas era o que havia. A internet se tornou parte da nossa vida e para muita gente ter acesso a ela é quase tão fundamental quanto a energia elétrica, ou até porque a gente passa boa parte do dia online. Só no Brasil, cada pessoa fica em média mais de 9 horas por dia no celular, no computador ou em outros aparelhos eletrônicos. E com tanta dependência nossa em relação às redes hoje em dia, isso faz a gente se perguntar: como seria o mundo se a internet deixasse de existir? Antes de a gente entrar num exercício de imaginação, é bom você saber que já existiram situações em que milhões de pessoas ficaram sem acesso à internet por longos períodos, e algumas delas foram por motivos bem inusitados. Uma das minhas histórias preferidas aconteceu em 28 de março de 2011, quando uma idosa cortou um cabo e deixou um país inteiro sem internet. E isso aconteceu na Armênia, um país que fica entre a Europa e a Ásia. Uma senhora de 75 anos estava à procura de sucata para reciclagem. E ela encontrou um cabo que pensou que era de cobre que poderia valer algum dinheiro. Então ela cortou um pedaço desse cabo, puf! A Armênia inteira, além de parte da Geórgia e do Azerbaijão, ficaram... Mas isto de ficar um país inteiro dependente de um cabo, isso aí é mau planeamento. Nem que fosse, nem que não fosse uma idosa, qualquer pessoa pode cortar um cabo e isso é que não pode acontecer, de tirar a internet a um país inteiro por causa de um cabo, isso não pode acontecer. 12 horas sem internet. Isso porque no mundo inteiro a internet depende de uma rede de milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica. Muitos deles ficam embaixo da água. Dá uma olhada nesse mapa. Existem cabos gigantescos de até 20 mil quilômetros ligando os continentes. Eu espero muito que aquela senhora da Armênia não veja esse vídeo. E inclusive... Também se ela vir, provavelmente não vai perceber português, não é? Mas também agora tem o tradutor do Google, já traduz isso. Tem a ver com esses cabos um dos fatores que podem levar a um apagão na internet em alguns lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, uma usina de dessalinização que deve ser construída na Praia do Futuro, em Fortaleza, vem gerando preocupação. O local reúne o cabeamento de 8 empresas de telecomunicações responsáveis por 99% do nosso tráfego de dados. O temor é de que algum imprevisto durante as obras possa derrubar a internet em boa parte do Brasil. A ação proposital de autoridades também é uma ameaça à internet em algumas regiões. Foi o que aconteceu em 2019, quando tretas políticas levaram o governo da Índia a limitar o sinal de internet na região da Caxemira, que tem mais de 10 milhões de habitantes, e isso durante 1 ano e meio. A mesma coisa aconteceu em alguns países durante a Primavera Árabe, em 2010. E nada impede que volte a acontecer no futuro em proporções ainda maiores. Alguns especialistas dizem até que se os Estados Unidos quisessem, eles seriam capazes de desligar a internet no mundo inteiro. Pois é! Sinceramente não me cheiro, porque podem fazer pressão, podem, mas desligar a internet é muito difícil. Basta ter 3 computadores ligados, já existem servidores, já existe internet, só porque a internet são milhares de computadores ligados entre si, isso é internet. É assustador pensar que a conexão de tanta gente está sob o controle de tão poucas pessoas. E são poucas mesmo. Nesse livro chamado Erro 404, Preparados para um Mundo Sem Internet, a pesquisador Esther Paniagua conta que a internet global está na mão de 14 pessoas nos Estados Unidos. Esse grupo de guardiões é responsável... Sinceramente não acredito nisso. Isso é tudo bullshit, é só para inglês ver, como se costuma dizer. Não acredito nisso. Por controlar o sistema DNS. É ele que traduz os endereços de IP em nomes de domínios. E sem isso, o conteúdo da internet até continuaria existindo, mas ficaria meio que de certa forma inacessível. Esses 14 guardiões se reúnem a cada 6 meses para atualizar o sistema, e eles precisam levar inclusive uma chave física para essas reuniões. Parece filme de espionagem. Mas lá está, isso tem a ver com o DNS. O DNS é dar o nome aos IPs, não tem a ver necessariamente com a internet. Por exemplo, o Google tem um IP por trás, que é qualquer coisa, são vários números. Não quer dizer que a internet ia acabar, nunca na vida. Só que ao invés de 007, é 014. E outro motivo que pode deixar a nossa conexão por um fio são as guerras.
Foi o que aconteceu no Iêmen alguns anos atrás. O país todo ficou dias offline por conta de um ataque aéreo que atingiu a estatal responsável pelo acesso à internet no país. Agora imagine isso em escala global. Especialistas dizem que existem cerca de 30 edifícios que são os pontos nevrálgicos do sistema de conexão mundial, e que se forem feitos ataques simultâneos em todos eles, a internet mundial basicamente deixa de funcionar. E eu também espero que nenhum grupo terrorista esteja vendo esse vídeo. Já bem longe da Terra, um outro fator que pode colocar nossa conexão em risco são as tempestades solares. Nesse ano, inclusive, alguns jornais noticiaram que a alta no ciclo de atividade do Sol poderia levar a uma grande ejeção de massa coronal, o que por sua vez poderia distorcer o campo magnético da Terra e causar um apagão na internet. Na verdade, não é bem assim. Como eu expliquei nesse outro vídeo, Bem, parecia que não era bem assim. Porque a internet para se apagar tem que se apagar os computadores todos da face da Terra. a gente ainda não tem capacidade de prever com precisão, nem com muita antecedência, como e quando vai ser a próxima tempestade solar. Isso pode acontecer a qualquer momento, mas somente uma tempestade extremamente forte e extremamente improvável causaria uma pane generalizada na internet aqui da Terra. Mas a título de curiosidade, vamos imaginar. E se isso acontecesse? E se qualquer um desses cenários que eu trouxe até aqui provocasse um apagão total e permanente da nossa conexão? Como seria a nossa vida se de um dia para o outro a internet simplesmente deixasse de existir? Bom, o primeiro grande desafio seria saber que isso aconteceu. Afinal, a nossa principal ferramenta para descobrir o que está acontecendo no mundo é a própria internet. Sem ela, a gente certamente ia demorar um pouco para ter uma ideia do tamanho do estrago. Em um primeiro momento, você com certeza iria conferir o seu modem ou tentar se reconectar à rede do seu celular, sei lá, bota no modo avião e tira. Depois você ia ligar furioso para sua operadora e eles talvez nem conseguissem te atender, já que milhões de pessoas estariam passando pelo mesmo problema ao mesmo tempo. A notícia de que a internet do mundo todo está fora do ar provavelmente chegaria pela televisão, mas pode ter certeza que isso não seria tão rápido. Aqui em Portugal aconteceu diferente, que foi o apagão, que só se sabia através da rádio o que é que estava a acontecer, porque não existia internet, não existia televisão, não existia nada. Porque estava, se não havia eletricidade, as coisas não funcionavam. Assim. E isso porque a internet é fundamental para que os jornalistas se comuniquem com os correspondentes em outras partes do mundo. A constatação de que a pane é global demandaria muitas ligações telefônicas, e os próprios noticiários teriam dificuldade de apurar o que exatamente tinha acontecido. Aliás, a informação como um todo seria impactada severamente caso a internet chegasse ao fim. Pense em toda a quantidade de textos, fotos, vídeos, todo o conteúdo que só está disponível online sem uma cópia física. Para você ter a ideia, a quantidade de dados da internet como um todo é na casa dos zettabytes. Isso é equivalente a 1 trilhão de gigabytes. Na Wikipédia, por exemplo, existem mais de 1 milhão de páginas só em português. A perda dela seria o equivalente do século XXI à queima da Biblioteca de Alexandria. Para pesquisar uma informação sem o Google, o jeito seria recorrer às velhas enciclopédias de papel, que são atualizadas numa velocidade muito menor do que qualquer site hoje em dia. E aí Ou então a inteligência artificial, que também faz pesquisas muito rapidamente. Mas essas pesquisas são feitas através dessas enciclopédias, por assim dizer. Tem que haver informação para a inteligência artificial e pesquisar. os estudantes iriam entender o drama que era a vida da galera com mais de 30 anos. A nossa vida social também não seria mais a mesma. Sem as redes sociais, nós perderíamos os grandes ambientes de debate e de discussão de ideias que pautam o nosso cotidiano. Nós nunca mais teríamos memes no X, fotinhos no Instagram, dancinhas no TikTok ou textões no LinkedIn. E eu tenho certeza que você também não saberia mais o aniversário de quase ninguém. A comunicação com os nossos amigos também mudaria radicalmente. Sem o zap nosso de cada dia, a melhor solução para bater um papo à distância seria ou mandar uma carta ou fazer um telefonema. Mandar uma carta, pô. Eu já não mando toda essa merda. Fiz isso quê? 2, 3 vezes. Ninguém manda cartas, isso não se usa. Isso era há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Isso já não se usa. Isso era retroceder na tecnologia. E usar o telefone igual. Ninguém usa telefone. Usa tudo telemóvel. Como os antigos astecas. E sem os aplicativos de namoro, a única maneira de conhecer alguém seria olho no olho. A gente também precisaria encontrar novas formas de se divertir. Aliás, o Instagram é o novo Tinder, por isso. Tem uma certa razão, ele. Primeiro porque aquele joguinho secreto do dinossauro que o Google libera quando cai a internet, uma hora ia acabar ficando entediante. E pra quem gosta de filmes e séries, não existiriam mais serviços de streaming. Seria um retorno Tinha que ser ao bom e velho videoclube, que era uma loja que tinha vários filmes e tinha que se alugar. E era sempre 3 dias que se alugava. Isso eram tempos passados que pá, eu não fazia muita diferença. Alugava um filme ao outro, mas não fazia muita diferença.
falando das videolocadoras. Talvez muitos de vocês nem pegaram essa época e eu me sinto muito velho falando isso. Eu vou embora. Até aqui você pode estar pensando que não seria tão ruim. As pessoas iriam se encontrar mais pessoalmente. E talvez todo mundo voltasse a se aproximar um pouco. Pode até ser, mas a verdade é que uma vida sem internet teria muitos outros pontos negativos. Na educação, por exemplo, a possibilidade de ter aulas à distância, que se tornou tão comum nos últimos anos, deixaria de existir. Assim como na saúde. A telemedicina seria impossível, e mesmo os atendimentos presenciais seriam impactados. Afinal, os serviços de cadastro, agendamento de consultas e marcação de exames também iriam sair do ar, complicando a vida de todo mundo. Mas podias ter um servidor local, não é? Tipo, não dá para ter acesso a nível nacional, mas podias ter um servidor local, não precisas necessariamente fazer tudo à pata. À pata não, tens que fazer o programa e tens o servidor local. Localmente tens acesso à informação. No meio ambiente, o monitoramento de queimadas ficaria muito mais complicado, porque poderia inclusive impulsionar a destruição de florestas. E a área da tecnologia, então, seria completamente impactada. A inteligência artificial, que tem o poder de revolucionar o mundo, voltaria a ser uma ideia nos livros de ficção. A internet das coisas, que permite a integração de objetos do nosso dia a dia, também não existiria mais, impedindo a tendência atual de nós automatizarmos as nossas casas e todas as nossas vidas. E o futuro dos carros autônomos estaria totalmente ameaçado. Falando nos transportes, a gente precisaria se orientar com mapas de papel. Em algumas cidades, semáforos do pedágio Por acaso já usei, é uma merda usar mapas de papel, é uma merda, uma autêntica de uma merda. É muito melhor usar um GPS, muito melhor. automáticos deixariam de funcionar de uma hora para outra, dando verdadeiros nós no trânsito. A coordenação de trens e metrôs iria entrar em pane, e no transporte aéreo a situação ia ser ainda pior. A comunicação entre as torres de controle enfrentaria problemas, e com a possibilidade repentina de reservar passagens pela internet, seria provável que começasse um verdadeiro caos aéreo em nível global. E é por esses e outros motivos que certamente o maior impacto do fim da internet seria na economia. Nós provavelmente enfrentaríamos uma crise global sem precedentes, a começar pelo começo, ou nesse caso, pelo comércio. Hoje em dia tudo depende da internet, tudo. Não há nada que não depende. Até uma simples marcar uma consulta depende da internet porque faz-se online. Tudo depende da internet, tudo. Antigamente eu não fazia trabalhos na escola pelo computador. Melhor fazia assim, mas era aqueles trabalhos que se entregar em papel. Hoje em dia a minha filha entrega tudo via online, por isso tudo depende da internet. Primeiro que todas as empresas que vendem somente online deixariam de existir, mas mesmo as lojas físicas também iriam se dar mal, afinal elas dependem de uma longa cadeia de suprimentos que vai desde o controle do estoque até as formas de receber os pagamentos dos clientes. E se não tem internet, não tem Pix. E ele já é o terceiro meio de pagamento mais usado no Brasil, sendo que os outros dois, cartão de crédito e de débito, também dependem da internet, já que a maioria das maquininhas envia os dados pela web. O dinheiro físico só é usado em 1 a cada 10 pagamentos. Você talvez nem se lembre da última vez em que você fez uma compra usando papel moeda, né? Isso faz a gente perceber que o dinheiro, hoje em dia, é apenas um monte de números numa tela. Uma pessoa ser mais rica do que a outra não significa necessariamente que ela tenha mais terras ou mais bens materiais, como era antigamente. Tudo se resume basicamente à quantidade de zeros na tela de um aplicativo. E por isso, o fim da internet seria o início de uma catástrofe no sistema financeiro. Logo de cara, todos os bancos digitais seriam extintos. E a onda de quebradeira, é claro, rapidamente atingiria também os... E aumentaria o custo, porque o banco digital só é digital porque para baixar custo, para assim o cliente ficar mais barato para o cliente. Porque se um banco digital tivesse que abrir agências, o custo ia disparar. bancos tradicionais e as corretoras, onde se compram... Isso uma outra consequência... E porquê? Digam-me lá porquê. Por causa do custo, porque tem um custo de operação baixo. E o que é que faz esse custo de operação baixo? A internet, tudo ter via online, não tem lojas físicas, ou melhor, tem, mas são muito poucas em relação ao tamanho da operação. A internet faz com que baixe custo, e ao baixar custo tem maiores margens. Claro, obviamente. Costuma-se dizer, extinguem-se umas profissões, mas criam-se outras. Não existe desemprego com a tecnologia. Distinguem-se umas e criam-se outras. Tudo em computador. Desde pequenas atividades do dia a dia até as grandes decisões em escala global, quase tudo atualmente depende do cérebro eletrônico da internet. E com isso a gente desaprendeu a viver sem ela. Talvez para quem é mais velho seria até mais fácil, mas para quase toda... Eu costumo dizer que as pessoas estão a emborrecer. Porquê? Porque dependem muito da tecnologia para fazer as coisas. Nós antigamente, como quem diz, eu já me acho velho, não é? Mas
Antigamente era assim, eu quando tinha que fazer algum tipo de trabalho, eu tinha que ir para a biblioteca pesquisar em livros. Hoje em dia não, hoje em dia tens a inteligência artificial, tens o Google, tudo tira trabalho e isso aí emborrece as pessoas. A geração Z, que já nasceu em um mundo conectado, nem consegue se imaginar em um mundo sem essa tecnologia. Não é exagero dizer que muita gente precisaria de tratamento para lidar com essa abstinência. Até porque a nossa sociedade transformou a ideia de estar conectado em obrigação. E se algumas horas sem internet já deixam algumas pessoas mal da cabeça, como que elas ficariam depois de dias, meses ou até anos? O mundo certamente viveria uma distopia. E não se habitua, obviamente. O ser humano tem uma coisa boa, que é habitua-se às situações que tem que encarar. Isso é uma coisa muito boa do ser humano, é ter que se habituar. É até difícil de imaginar como seria. Dá para dizer que a humanidade iria regredir décadas, mas não seria apenas uma questão de voltar à vida como era antigamente. A gente não tem mais as mesmas tecnologias do passado. Seria preciso retomar a fabricação de equipamentos como os aparelhos de fax, por exemplo, mas as linhas de produção iriam precisar de um tempo para voltar a produzir todas essas tecnologias. Provavelmente a vida nesse futuro imaginário seria pior do que ela foi de fato no passado. Afinal, nesse cenário fictício, a gente teria conhecido um mundo totalmente diferente. A gente saberia que existia uma tal de internet, que era um universo cheio de possibilidades infinitas, e que de um dia para o outro, todas elas se esgotaram. Mas talvez o mais Mas para isso acontecer, de ficar sem internet, tinha que se desligar os computadores todos do mundo. E isso é impossível. É impossível. Porque a partir do momento que temos dois computadores conectados um ao outro, já existe internet. Porque eu consigo aceder à informação daquele computador e aquele computador consegue aceder à informação do meu computador. Estão ligados. Isso já é internet por si só. A internet são computadores ligados uns entre os outros. Isso é internet. triste de todos esses problemas causados pelo fim da internet seria que o Ciência Todo Dia não existiria mais. O lado bom é que isso tudo é praticamente impossível de acontecer, pelo menos de maneira tão duradoura. Em resumo, é muito. É fantasioso a ideia de que a internet vai acabar, é fantasioso, porque a partir do momento que existem computadores ligados entre si, a internet não acaba. Mas dá para ter uma ideia do quão desastroso ia ser o fim da internet, porque ia ser desastroso, ia ser um desemprego em massa, e nós íamos ter que voltar à altura das cavernas, basicamente. Ia ser desastroso. Se gostaram do vídeo já sabem, deixem um like, comentem, subscrevam. Até à próxima.